Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem lhe peço já, embaixador, que nos diga como é que está a observar a crise razoavelmente profunda que se vive em França e como é que viu o facto de, ao contrário do que muitos vaticinavam, Emmanuel Macron já ter escolhido um quarto nome para a próxima liderança do governo, em vez de levar o país para eleições. Parece-lhe razoável? Olha, é muito difícil de avaliar as opções que Macron tinha na sua mão. Ah, o que é muito claro é que a situação atual, no quadro da Assembleia Nacional Francesa, tem soluções muito escassas. Depois da dissolução que há um ano Emmanuel Macron decidiu fazer da Assembleia Nacional Francesa, verificou-se que há uma fragmentação dos vários campos políticos e uma fragmentação dos parlamentares que faz com que o partido mais votado isoladamente seja a extrema-direita, foi isso que aconteceu, o Rassemblement Nacional, e depois houvesse à esquerda na altura, e já falaremos disso, uma espécie de uma maioria de esquerda constituída por um grupo mais radical, que é o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, candidato eh, às eleições presidenciais de 2027, que é o seu grande objetivo, como aliás o seu grande objetivo à direita, na extrema-direita, era para Marine Le Pen também ser essa candidata. E há uma fragmentação à esquerda pela simples razão de que os socialistas afastaram-se desse grupo mais radical, e depois há o chamado socle central, como dizem em França, que é constituído por aqueles que, no fundo, apoiavam Emmanuel Macron, os vários grupos centristas que apoiavam e que apoiam Emmanuel Macron, mais a direita tradicional francesa, a direita gaullista, que está, enfim, reduzida, mas de qualquer forma que tem a sua importância e como aliás se viu. Portanto, Macron, o que é que podia fazer? Podia dissolver de novo a Assembleia da República, a Assembleia Nacional, coisa que muito provavelmente, de acordo com todas as sondagens, daria um reforço ao Rassemblement Nacional, à extrema-direita, e portanto praticamente tornaria inevitável que Macron chamasse para primeiro-ministro Jordan Bardella, que é o líder dessa extrema-direita, ou então tentar encontrar uma nova solução governativa. Macron já experimentou várias soluções governativas, experimentou-as com Gabriel Attal, agora nos últimos, porque eles têm uma história de primeiros-ministros muito longa, desde Edouard Philippe, a Jean Castex, a Elisabeth Borne, depois a Gabriel Attal, depois a Michel Barnier, agora François Bayrou, e desta vez decidiu-se por uma figura cujo nome já andava e soava permanentemente nos corredores, digamos, da análise política, que era Sébastien Lecornu, que é ministro da Defesa francês. E é um ministro da Defesa que se prolonga desde 2022 e além disso, é alguém que esteve em várias funções, não muito relevantes, mas esteve em várias funções em todos os governos de, do Presidente da República, Emmanuel Macron. E, portanto, é alguém de estrita confiança, é um homem de 38 anos, com um perfil discreto, que vem da direita, isto é, vem do Partido Gaullista e fez parte daquelas pessoas que se cindiram do Partido Gaullista para se juntar a Emmanuel Macron. É o mesmo caso do atual Ministro da Justiça, Gérald Darmanin, de quem, aliás, Sébastien Lecornu é muito próximo. E, portanto, trata-se de uma figura prestigiada ao nível do funcionamento dos governos, tem estado mais ou menos estável, tem conseguido uma gestão numa área complicada como é a defesa, naquele tempo em que se vive. Já se dizia no passado que esta era a opção de Macron, aparentemente François Bayrou terá forçado
em dezembro do ano passado, terá forçado a sua própria nomeação e terá querido ser primeiro-ministro pensando que tinha uma solução. Não tinha, essa solução verificou-se que fez passar o orçamento do ano passado, através de uma abstenção dos socialistas, ou de uma não obstrução por parte dos socialistas, e agora não conseguiu convencer o Parlamento e convencer também os socialistas a deixar passar um conjunto de medidas que tinham a ver com a travagem daquilo que Bayrou considera ser um descalabro nas contas públicas francesas. Não é só Bayrou, os números também apontam para isso, só que a França é a França e é muito difícil que as consequências de um descalabro de natureza financeira em França sejam iguais àquelas que tiveram lugar na Grécia ou em Portugal. E, portanto, a sociedade francesa não vive ainda convencida que está numa situação trágica, os seus políticos também não dão esse sinal, e Bayrou, portanto, não conseguiu fazer passar eh, o projeto de fazer uma redução orçamental agora no outono de 42 mil milhões de euros, redução orçamental que passaria por um conjunto variado de medidas, mas das quais a mais emblemática no imaginário francês é a supressão, era a supressão de dois feriados. Dois feriados significa, no imaginário francês e em qualquer lado, aliás aqui em Portugal também teve lugar, são mais 2 dias em que as pessoas vão trabalhar sem ganhar mais. Tão simples como isso. E isso foi demasiado para aquilo que é o país habituado a não se reformar, como é a França. Vamos ver o que é que Sébastien Lecornu consegue fazer em termos de. O que é que ele vai fazer que Bayrou não fez? Isso também é muito interessante perceber. Agora, o que isto significa é que Emmanuel Macron, que como temos aqui dito, não pode ser reeleito em 2027, está a caminhar, digamos, todo o ano de 26 vai ser o ano do seu declínio. O que é que ele ainda, que cartas é que terá na mão? Este governo, e o António tem razão, foi mais rápida a sua a nomeação do primeiro-ministro do que o que se esperava. Nós verificamos que a nomeação, por exemplo, de Michel Barnier demorou 50 e tal dias, ou assim uma coisa, mas tinha a ver também com os Jogos Olímpicos. E, e portanto, foi uma nomeação rápida. A ideia é que Le Cornu, que tem aparentemente uma capacidade de diálogo muito grande entre as forças políticas, possa encontrar uma solução. Le Cornu tem um único ponto que em toda a sua moderação e em todo o seu cinzentismo, Le Cornu é famoso por ter, aqui há uns anos, há um ano e tal, ter tido um jantar secreto com Marine Le Pen. E este jantar secreto com Marine Le Pen abre todas as especulações relativamente àquilo que será a sua capacidade de dialogar com a extrema-direita, no sentido de, pelo menos, não criar uma obstrução. Então, o que vai acontecer neste momento é, tendo em atenção que o governo que Le Cornu vai formar será do socle comum, chamado socle comum, que é a área macronista mais a direita democrática. Le Cornu vai tentar descobrir o que é que poderia evitar a sua censura no Parlamento. Quer com a esquerda, quer com a direita, com a extrema-direita. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas acho que é apenas o ganhar de algum tempo. Vale a pena dizer o seguinte, António, a situação política francesa traduz aquilo que é, eu não diria o fim, porque é difícil perceber como é que será o fim sem uma reforma constitucional, mas será a degradação completa daquilo que era o modelo da Quinta República Francesa. A seguir à Segunda Guerra Mundial, os franceses criaram um modelo parlamentarista em que o presidente era eleito por parlamento e a certa altura deu-se conta que o parlamento estava extremamente fragmentado e é nessa altura, isto tem a ver também com a guerra da Argélia, etc., que surge de Gaulle e que surge um modelo mais presidencialista. Eu digo mais presidencialista porque este modelo, contrariamente àquilo que vulgarmente se diz na comunicação social, não é um modelo presidencialista puro. O modelo presidencialista puro é um modelo brasileiro ou um modelo americano, em que o Parlamento, em que o governo não responde perante o Parlamento, responde perante o Presidente e o Presidente é que é eleito. Aqui não, aqui o Parlamento pode ser dissolvido, coisa que no modelo americano ou no modelo brasileiro não pode. E, portanto, no fundo, aqui há uma dupla tutela, o Parlamento, o governo responde perante o Parlamento, mas quem nomeia o Primeiro-Ministro é o Presidente, que é eleito por sufrágio direto e universal por 5 anos. E, portanto, estamos aqui num sistema
misto, eu não diria que é semipresidencialista, é mais presidencialista do que o sistema português, por exemplo, que tem características semipresidencialistas, mas é um sistema que, apesar de tudo, dá ao Parlamento uma grande força. Ora, o que aconteceu foi o seguinte: é que o modelo da Quinta República, da Quinta República esgotou-se. Neste momento, a Quinta República está igual à Quarta República, embora a nomeação do presidente seja feita de maneira diferente. E por isso mesmo, a grande legitimidade popular dada pela eleição do presidente, pelo voto popular, não está a trazer consequências nenhumas. O presidente não está a conferir uma autoridade especial aos seus governos e, portanto, neste momento limita-se a ir fazendo governos. Já também nos parece um pouco aquilo que se passou na Primeira República Portuguesa. Parece-lhe, embaixador, que estamos numa situação em que cada novo primeiro-ministro tem como função conseguir passar um orçamento e, inevitavelmente, cairá no orçamento seguinte? Sim, a noção é essa, quer dizer, a ideia é que um país como a França não pode passar sem orçamento, vai tentar encontrar um modelo para passar. O que cada primeiro-ministro tenta é encontrar maneira de salvaguardar o cotidiano do país, eh, sem provocar uma ruptura, quer dizer, e portanto, neste momento, é claro que a França também pode funcionar como outros países funcionam por duodécimos, mas isso é muito complicado para uma economia daquela dimensão. O que é estranho no meio disto tudo, António, é o seguinte: é que se nós olharmos para aquilo que são as eleições presidenciais de 2027, em que a probabilidade de ter um presidente da República de extrema-direita é elevada, se nós olharmos para aquilo que é a situação que se vive neste momento, digamos, no Parlamento, em qualquer das situações, se houver eleições, quer legislativas, quer presidenciais, a extrema-direita ganha. Ter um presidente francês de extrema-direita é qualquer coisa que nós sabemos que as pessoas se podem transformar. Nós vemos o chamado melonismo, em que uma candidata de extrema-direita também, de certa maneira, se reconverteu, se tornou mais frequentável, para utilizar uma expressão francesa. Mas isso não significa necessariamente que Marine Le Pen e particularmente as forças que apoiam Marine Le Pen estejam disponíveis para fazer, por exemplo, uma ação no quadro europeu em paralelo com os seus parceiros. A grande desconfiança relativamente a Marine Le Pen é muito grande e, portanto, não sei. Neste momento a situação é claramente navegação à vista, mais um primeiro-ministro, mais um orçamento e depois logo se vê até às eleições de 2027. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que tem sido a atividade de Israel, nomeadamente o ataque que foi perpetrado no Catar, o que nos leva a considerar que não há nenhum sítio do mundo que esteja seguro face àquilo que o governo de Israel decide fazer. Não há nenhum sítio do mundo que esteja seguro face àquilo que o governo de Israel decidir fazer enquanto tiver o apoio americano. Claro, Os Estados Unidos dão carta verde a Israel em particular, o que se está a notar nos últimos tempos, e este ataque ao Qatar é talvez um passo mais adiante, na medida em que o Qatar não era propriamente um inimigo de Israel. Sabíamos que no Qatar havia um escritório do Hamas, que era quem fazia minimamente a ligação entre o Hamas e o mundo para a negociação das questões de Gaza. Pensava-se que esse escritório, enfim, informalmente pelo menos, tivesse, digamos, alguma imunidade. Israel considera que tudo que seja Hamas e que mexa pelo mundo se deve ser atacado. E considera isso com o apoio americano, vamos ser claros, independentemente daquilo que foi a reação eh, supostamente surpreendida por parte dos Estados Unidos relativamente a esta ação. E é preciso perceber que o Qatar é um grande aliado dos Estados Unidos, como é a Arábia Saudita, são os Emirados, mas o Qatar tem um papel especial aí. Israel faz o que quer. E hoje, António, olhando em perspectiva, e olhando depois tudo aquilo que se tem passado, quer em Gaza, quer no Líbano, quer na Síria, quer no Irão,
A sensação que eu tenho, eu posso estar enganado, é que os Estados Unidos como que delegaram em Israel uma espécie de poder à solta que lhe permite atuar em toda a região, onde quiser. Israel fará o que quiser. Israel está isento do cumprimento de quaisquer normas de direito internacional, do antigo direito internacional, dado que já quase se pode dizer isto. E, portanto, à luz daquilo que é a preservação da segurança do Estado de Israel, Israel exime-se de cumprir quaisquer tipo de requisitos no quadro do direito internacional. E por isso mesmo, de certa maneira, tem uma espécie de bula dada pelos Estados Unidos para poder atuar naquela região. E mais do que isso, a sensação que se tem é que, estando os Estados Unidos a viver um ciclo de alguma retração, pelo menos era o que se pensava no início deste segundo mandato de Trump, em alguma retração no quadro da afirmação internacional, no quadro, em particular, da ação física no exterior, depois da saída do Afeganistão ainda com Joe Biden, embora agora os sinais relativamente à Venezuela possam dar um sentido diferente, mas a ideia é que os Estados Unidos estão a utilizar outras armas que não as armas convencionais, nomeadamente o comércio, para a sua ação internacional. E neste quadro do Médio Oriente, que é um quadro relativamente ao qual a opinião pública americana tem um grande interesse, quer do lado democrático, quer do lado republicano, Israel é extremamente protegido em função do lobby judaico que funciona nos Estados Unidos, é extremamente protegido em todas as suas ações, faça Israel mais ou menos o que fizer, independentemente mesmo do escândalo que, apesar de tudo, Gaza provocou, aquilo que se tem passado em Gaza e os cerca de 65 mil mortos, na maioria civis, esmagadora maioria civis, que aí se processaram depois do ataque terrorista do Hamas há 2 anos. Tudo isto significa que Israel está convertido numa espécie de poder regional, protegido não pela ordem internacional, mas protegido pelo apoio dos Estados Unidos. Israel faz mais ou menos o que quer. Tem o único país com o qual Israel, apesar de tudo, não se mete até ver, é o Egito, se nós olharmos bem. Porque a Jordânia está praticamente um poder, digamos, tutelado. A Jordânia não tem força nenhuma, tem umas declarações públicas do rei e das figuras do governo praticamente sem importância nenhuma. O Líbano está desfeito. Aquilo que foi o fim, ou pelo menos o desmantelamento de grande parte do Hezbollah, que tinha um papel importante também dentro da própria estrutura política do Líbano, está torna hoje Israel um poder dentro do Líbano. Israel vai ao Líbano quando lhe apetece e faz ataques praticamente todas as semanas. A Síria, com a implosão da ditadura de Bashar al-Assad, é hoje um magma todo partido. Israel já deu cabo daquilo que era o poder sírio, o poder militar sírio. O Iraque é o que é, depois de 2003 está completamente partido, nem sequer conta nesta jogada, porque no Iraque funcionava muito a importância da ala xiita, tutelada pelo Irão, só que neste momento o Irão é também o que é, depois do ataque americano e israelita às suas estruturas, e portanto estávamos aí já com um poder também acossado. Restam as ditaduras do Golfo. As ditaduras do Golfo, nós tradicionalmente temos alguma, como que diria, uma simpatia por aquele planejamento de vestuário, mas são ditaduras, vale a pena lembrar, são ditaduras ricas, mas são ditaduras. E portanto o Qatar é uma ditadura, os Emirados Árabes Unidos são uma ditadura, o Oman também, a Arábia Saudita também, e os Estados Unidos têm em relação a essa área, no passado por questões de petróleo, agora também por questões de venda de armamento e outros negócios, têm ali um papel importante. E, portanto, essas ditaduras têm uma atitude relativamente aos palestinos extremamente hipócrita, porque fazem sempre um discurso pró-palestino, mas na realidade nunca defendem a Palestina e, pelo contrário, quase sempre têm uma grande complacência relativamente a Israel. Israel foi ao ponto de, neste momento, tocar, por exemplo, no Catar, que era com o qual, que era quem se movimentava no sentido de permitir a Israel alguma interlocução com o Hamas. E há um mínimo de regras quando se está a discutir com alguém, estávamos a discutir, digamos, um eventual cessar-fogo. Israel não cumpre isso. Não cumpre isso, e aliás, a declaração de Netanyahu, nesse aspecto, é clara.
No quadro que lhe fiz, falta só um ponto, que é o Iémen. O Iémen é uma estrutura que estava, de certo modo, tomada por uma força ligada ao Irão. Os Houthis foram atacados e destruídos até ao nível do governo por parte de Israel, e portanto Israel tem toda aquela área, vale a pena um dia fazermos aqui uma análise ao mapa, completamente sob o seu controle. Agora, uma coisa é verdade, é sob o seu controle numa pressão de natureza militar. Não se trata de ter paz com as pessoas ali ao lado e com os países ali ao lado. Israel não quer paz. Israel claramente não quer paz. Israel já percebeu que a maneira de funcionar, tendo em conta que tem os Estados Unidos por trás, é manter um estado de tensão e de guerra permanente ali à volta. Por quanto tempo é que Israel conseguirá usar isto? No fundo, Israel está a ganhar tempo, mas a história de Israel prova que, de facto, esse tempo não funciona em favor da paz, funciona em favor de futuras guerras. Eu tinha exatamente como pergunta para lhe fazer, embaixador, esta coisa simples: quanto tempo é que lhe parece que Israel levará ainda para atacar qualquer coisa no Egito? Uma vez que é de supor que haja algum elemento do Hamas no Egito, dado que o Egito, como o Catar, estavam a assumir funções de controlo da ligação muito ténue, evidentemente, que há entre Israel e o Hamas, exatamente no sentido de se conseguir um cessar-fogo. Portanto, a pergunta é mesmo essa: quanto tempo é que vai demorar o Israel a atacar alguma coisa ou alguém no Egito? E isso poderá, com certeza, mudar alguma coisa ali naquele terrível ambiente no Médio Oriente, não lhe parece, embaixador? Não sei se muda, António, pela simples Não? razão que o Egito tem um acordo com Israel, que foi um acordo assinado entre Menahem Begin e Anwar al-Sadat, é um acordo histórico, patrocinado pelos americanos. O Egito, vale a pena lembrar, é, depois de Israel, um dos países que recebe mais ajuda militar americana, independentemente dos ciclos políticos no Egito, que já aqui falamos, de Mubarak até al-Sisi. O Egito vive, de certa maneira, com uma excelente relação com os Estados Unidos, às vezes toldada aqui ou ali, mas basicamente a relação com os americanos é uma relação essencial. Dito isto, Israel nunca se coíba nada, não tem qualquer limite. Vale a pena lembrar, ao longo da história de Israel, e Israel tem 77 anos de idade, Israel sempre que achou que tinha que intervir dentro de um determinado país, fosse isso ir buscar o Eichmann à, à Argentina, fosse isso ir à Etiópia buscar reféns, ou fosse isso atacar um suposto comando que tinha estado em Munique e que viveria na Noruega, mas que afinal não era um comando de palestino, era um marroquino. Israel vai a todo o lado que lhe apetece. A lei internacional e as fronteiras são para Israel um pormenor, até porque não aceita as suas próprias fronteiras que o direito internacional lhe dá. E por isso mesmo, enquanto houver quem apoie e quem esteja atrás de Israel, e nós hoje, vale a pena dizer, no dia de hoje que estamos a fazer esta gravação, há uma mudança, eu diria retórica, mas apesar de tudo significativa, por parte da Presidente da Comissão Europeia no seu relatório ao Parlamento Europeu sobre o Estado da Nação, em que pela primeira vez anuncia a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel, e anuncia, digamos, um mínimo de sanções relativamente aos ministros mais radicais. Eu acho que esta coisa de ir buscar os ministros mais radicais é uma forma cobarde de não atacar, de não responsabilizar os países. Os ministros só existem porque os governos os querem. E, portanto, ir buscar os ministros mais radicais do governo israelita, isolá-los e dar-lhes sanções em termos de viagens, etc., é uma técnica tradicional para quem não tem coragem de afrontar diretamente aquilo que é a responsabilidade política do governo de Tel Aviv. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos diga como tem acompanhado essa outra guerra, onde também há uma tentativa qualquer de um cessar-fogo que, evidentemente, é muito pouco, enquanto tentativa, é muito pouco tentado e aparentemente não irá chegar a lado nenhum.
era evidente que Zelensky nunca diria que sim a um encontro com o Putin em Moscovo. Parece-lhe que Zelensky, irá algum dia ter de engolir aquilo que disse e ir mesmo a Moscovo. Não, António, aliás, acho que este encontro entre Zelensky e Putin é uma coisa sem o menor sentido. Quer dizer, é apenas uma disponibilização, quer de um lado, quer do outro, teórica, puramente teórica, no sentido de ser simpático para com Donald Trump, cada um procurando, porque Donald Trump tem esta ideia de que as pessoas devem se encontrar e fazer a paz. Não há espaço neste momento entre Zelensky e Putin para qualquer paz, pela simples razão de que as agendas de cada um são absolutamente contraditórias. Putin quer o que quer, já se percebeu o que é que quer ficar com aquela parte da Ucrânia, não quer tropas ocidentais colocadas como fatores de separação ou de controlo daquilo que poderia ser um eventual cessar-fogo. A Ucrânia quer a recuperação do seu território e ainda não deu sinais minimamente de que alguma vez estivesse disponível para ceder parte do território, nem mesmo sequer a Crimeia. E, portanto, estamos a falar aqui de uma negociação cujos termos só podem ser impostos de fora. Caso contrário, será o prolongamento da guerra, que é o que está a acontecer. E o que está a acontecer teve agora, nas últimas horas, uma evolução, e estamos, volto a dizer, estamos a gravar isto na quarta-feira, teve uma evolução negativa, porque surgiram vários drones dentro do território da Polónia, que foram abatidos pelas Forças Armadas polacas, e que são drones dos ataques russos maciços que a Rússia tem feito nos últimos tempos às zonas mais ocidentais dentro da Ucrânia. E às vezes acontecem, tudo indica que não se trata de uma ação ofensiva russa junto da Polónia, ou pelo menos é essa a minha leitura, mas posso estar errado. Trata-se apenas, digamos, de um desregulamento daquilo que é a ação russa dentro da Ucrânia que acaba por afetar o território polaco. Já E que já não é a primeira vez que acontece, aliás. não, e mais do que isso, de uma vez que isso aconteceu, deu-se conta que, afinal, os restos que estavam lá do aparato militar eram, afinal, ucranianos. Porquê? Porque os ucranianos tinham, ao tentar desviar um ataque russo, enviado um míssil que caiu depois uma parte dentro da Polónia. Agora são drones, porque a nova fase russa aponta para drones. Há uma tensão grande, há uma desconfiança cada vez maior. Trump fez, depois do encontro do Alasca, depois do encontro em Washington com alguns poderes europeus, afastou-se um pouco do centro da negociação e ficou-se à espera de saber o que é que ele verdadeiramente está disponível para fazer, porque Trump depois aparece desiludido com Putin, porque acha que Putin continua a guerra, e Putin continua a guerra, nunca mudou, digamos, o seu sentido. Se há alguém que neste momento tem mantido alguma constância na sua postura, é Putin. Putin não dá amostras de ceder, dá amostras de, sempre que se encontra ou fala com Trump, haver uma espécie de leitura por parte dos Estados Unidos de uma evolução da posição russa, mas essa leitura também não é muito clara o que é que os russos terão dito. A sensação que se tem, tendo em atenção o que se passou nas últimas semanas, é que a Rússia procura ir tão longe quanto possível naquilo que é a sua ação ofensiva, nomeadamente no Donbass, em que quer ganhar terreno o mais possível, e tenta fazer ações ofensivas que neste momento estão a ser muito alargadas em relação às cidades, por exemplo, em relação a Kiev, mas também a Kharkiv, etc., e tenta fazer essas ações no sentido de criar uma pressão internacional para forçar uma paz nos seus termos. Zelensky anda ali um pouco entre os dois lados, por um lado apoiado pelos europeus que lhe dão todo o apoio possível no plano político e até na definição daquilo que seria uma força de manutenção de paz no caso de haver um cessar-fogo, e depois aquelas declarações de Putin no sentido de dizer que essas forças poderão ser alvo de um ataque russo, no caso de irem para ali sem autorização de Moscou, ou digamos, sem o apoio de Moscou. Há aqui um grande equívoco nisto que vale a pena lembrar, é que as forças de manutenção de paz que fossem para a Ucrânia só iriam depois de um cessar-fogo. Ora, para negociar um cessar-fogo teria que haver o apoio russo, portanto não tem sentido a declaração russa no sentido de dizer essas forças
forças serão um alvo possível se forem para lá, para o território ucraniano, só vão para o território ucraniano se houver um cessar-fogo. E esse cessar-fogo só existiria com o apoio russo. Portanto, estamos aqui num jogo de sombras que tem muito a ver com os avanços da guerra e que tem muito a ver com estas tentativas, por um lado, de perceber até onde é que Trump está disposto a ir. E Trump está disposto a ir, já se percebeu, em tudo aquilo neste momento que possa favorecer as indústrias militares americanas com dinheiro europeu. Não está disposto a dar dinheiro americano para isso. E, portanto, Trump diz: querem continuar a guerra? Então paguem-na. A ideia é praticamente esta. E, portanto, mantém um discurso com o Putin de uma certa tensão, que até pode levar a algumas sanções acrescidas. Não há muitas no campo comercial, pela simples razão de que as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Rússia já são mínimas, mas há outras sanções, nomeadamente a possibilidade de sanções secundárias, isto é, sanções a países que tenham um comércio com a Rússia que esteja, no fundo, a ajudar à guerra da Rússia. E, portanto, é este o estado da arte, e, portanto, não temos assim grandes novidades para além, volto a dizer, desta questão na fronteira polaca, que provavelmente se vai resolver rapidamente. Consegue perceber, embaixador, até onde é que vai exatamente o apoio de Donald Trump? Dá a ideia que Trump de vez em quando se esquece de que há um problema na Ucrânia e segue em frente. Parece-lhe que já não há volta a dar, que a intenção dos Estados Unidos é mesmo uma intenção comercial no que tem a ver com a sua relação com a Ucrânia. Com a Ucrânia e com tudo. Quer dizer, a sensação que se tem com os Estados Unidos é que neste momento os Estados Unidos vão a tudo aquilo, apoiam tudo aquilo que lhes der dinheiro. Que lhes der dinheiro e que lhes der negócio. Quer em matéria de terras raras, quer em matéria de venda de armamentos, quer em matéria comercial, puramente com a imposição unilateral deste tipo de medidas. Os Estados Unidos vivem numa lógica puramente negocial. E, portanto, estavam muito preocupados com a situação na Ucrânia e estavam dispostos a fazer uma espécie de um congelamento da ajuda à Ucrânia, e fizeram-no bilateralmente, mas a partir do momento em que os europeus dizem: não, nós pagamos, se pagam, então está bem. Porque os Estados Unidos, o Trump tem um problema, que é o seguinte: o seu eleitorado é um eleitorado contra a guerra na Ucrânia, maioritariamente. Não que significa que dentro do Partido Republicano, nomeadamente ao nível do Congresso, isso seja assim. Mas o eleitorado, chamado eleitorado MAGA, o Make American Great Again, é favorável a um recuo relativamente ao compromisso ali, porque vive mais vidrado na questão da China. A partir do momento em que, e vale a pena ver os números que são absolutamente astronómicos, as indústrias militares americanas ganham muito dinheiro com a guerra na Ucrânia, para além daquilo que ganham, que as indústrias de produção de energia, nomeadamente ao nível de gás, ganham com a suspensão quer do petróleo, quer do gás russo. Há um elemento contraditório aqui, que é, por um lado, dizer nós queremos sair, mas se os outros quiserem continuar, isto até nos dá jeito sob o ponto de vista de negócio. E é o que está a acontecer. Trump, neste momento, está a recuar relativamente à pressão sobre Putin, no sentido de dizer: mas se isto dá negócio a setores que, inclusivamente, têm a ver com Estados americanos, onde há indústrias de armamento muito importantes e que têm tido encomendas fabulosas, então vamos por aí. E, portanto, este é um discurso dual. É um discurso inteligente, é um discurso amoral, mas é um discurso inteligente, é um discurso que Trump tem e que mantém, e que vai provavelmente até afinar ao longo dos tempos. Portanto, vamos ter aqui duas Américas a funcionar. Uma América a querer sair, no caso que falámos há bocadinho de Gaza, de certa maneira deixando Israel como uma espécie de capataz, e uma América que ao mesmo tempo está a ganhar dinheiro com a guerra dos outros. E que, mesmo assim, só coloca em causa a eventual possibilidade de Trump ganhar o Prémio Nobel da Paz. Embora tenha transformado o Ministério da Defesa no Ministério da Guerra. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Obrigado e até lá.